Gente, eu sou a Kelly do blog Aventuras na Leitura e no vídeo de hoje eu vou trazer a dica de 2 livros para vocês. O Se Eu Ficar e a continuação, Para Onde Ela Foi. Os 2 livros foram escritos pela Gayle Forman e foram publicados no Brasil pela editora Novo Conceito. Vou mostrar para vocês um pouquinho de como é a diagramação desse livro. Eu gostei bastante, eu acho que o jeito que editaram ele foi interessante porque a leitura, além da história ser muito boa, a gente consegue ler bem mais rápido, porque a fonte está num tamanho legal, as letras não são tão pequenininhas e isso ajuda bastante. Então, a diagramação é mais ou menos assim, né? As letras a gente pode ver que não são tão minúsculas, os espaçamentos são relativamente bons e ainda cada página conta com esse desenhozinho, né, de notas musicais que eu achei bem interessante, tanto no primeiro livro quanto no segundo livro, né? Então, o Se Eu Ficar é o primeiro livro desses 2 e ele já virou filme, tanto é que a edição que eu tenho aqui, né, a capa é a capa com cenas do filme. Em que consiste essa história? É um romance com um pouco de drama e a história é muito bacana. O primeiro livro vai trazer então o começo da história da Mia com Adam, né? Eles são um casal que se conheceram no ensino médio, na escola. Os 2 são músicos. A Mia toca violoncelo e o Adam é cantor de uma banda de rock. E o que acontece? Por que o nome do livro é Se Eu Ficar? A Mia mora com a sua família, né? Seu pai, sua mãe e seu irmãozinho, que ela tem um amor muito grande por ele. E um belo dia, eles resolvem sair para visitar um casal de amigos. Mas o que acontece? Era um dia que estava nevando bastante, as estradas estavam interditadas, mas eles resolveram arriscar mesmo assim. E o que aconteceu? Um acidente, né? O livro já começa mostrando esse acidente. Então, a gente já começa a entender, né, no primeiro parágrafo, a gente já dá a entender o que vai acontecer, o que aconteceu, né? O primeiro parágrafo, então, é assim. Todos pensam que foi por causa da neve. E, de certa forma, creio que estejam certos. Então, esse acidente que aconteceu com a família foi quando eles estavam saindo para visitar um casal de amigos. E como a estrada estava, né, escorregadia, estava ainda com bastante neve derretendo, teve um acidente. Que acidente foi esse? No livro conta que o caminhão se chocou com um carro do pai da Mia. Já no filme mostra um carro se chocando com o outro. Mas então vou contar o que acontece no livro. Depois desse acidente, a Mia acorda, né? Ela estava deitada lá no chão. Todos acabaram parando. A Mia acabou parando fora do carro depois desse acidente, né? A batida foi tão forte, o impacto foi tão forte que ela acabou saindo do carro. Ela acorda e vê os pais e o irmão deitados no chão, feridos, como se estivessem falecido ali mesmo. E a Mia fica toda assustada. E o mais curioso é que quando ela olha para a família ali daquele jeito, ao mesmo tempo ela se vê. É isso mesmo. A Mia não estava... O espírito da Mia não estava em seu próprio corpo, né? Acho que dá pra gente entender isso. Ela conseguiu observar de fora o que tinha acontecido com ela. Ela estava ferida, roupa rasgada, sangrando muito. Os pais de Mia e o irmão, infelizmente, não sobreviveram nesse acidente. Não é segredo, não é spoiler, porque no filme aconteceu isso também logo depois do acidente. No filme, mostra que os pais morreram, né? Os pais e o irmão chegaram a ir para o hospital com vida. No livro já fala que eles morreram de uma vez. E a Mia fica em coma. Então, a Mia sobrevive. Fica em coma por algumas semanas, em estado bem crítico, e tem uma enfermeira que sempre dá um apoio a ela, que sempre conversa no ouvido dela, que a decisão só depende dela, ficar ou não. Então, Se Eu Ficar é justamente por isso, né? Depois que acontece esse acidente, a Mia entra em coma,
ela é a única que pode decidir se vai ficar aqui ou se vai partir. A família dela entra em desespero e, é claro, o Adam também. O Adam vai para o hospital, tenta de qualquer forma entrar, mas ninguém deixa ele entrar para ver a Mia, porque dizem que só a família pode. Enfim, foi uma burocracia para ele conseguir entrar, precisou de vir gente de fora, uma enfermeira de fora, amiga da família, para poder ajudá-lo, e ele consegue entrar. E aí ele começa a conversar com a Mia, a dizer que o que importa para ele é que ela fique. Se for para ela ficar e mesmo assim não puder amá-lo novamente, não teria problema. O que ele queria era ver ela viva. Quando chega o final do livro, a Mia consegue despertar. Isso não é spoiler, porque acho que quem não leu o livro pelo menos já assistiu ao filme. Quem ainda não assistiu ao filme, não assista antes de ler o livro. Se você quer ler o livro, lê primeiro, depois assiste ao filme para você poder comparar. Então, aqui termina com a Mia acordando. Aí, continua a história no Para Onde Ela Foi. Nesse livro aqui, a história não é narrada por Mia como no primeiro, né? No Se Eu Ficar, é a Mia que narra a história. Então, o livro é narrado na primeira pessoa e ela conta a história, conta os detalhes. Nesse livro, tanto no primeiro quanto no segundo, é que a autora mistura passado e presente. Por exemplo, em determinado momento ela está falando do acidente e de repente ela muda para um fato bem passado, né? Da história da vida da Mia, ou da família, ou do Adam, enfim. Se você não prestar atenção, se você não ler com atenção, você se perde. Então isso é um ponto não tão positivo que eu achei no livro. Essa mistura muito repentina, essa passagem muito repentina de passado e presente. Mas mesmo assim isso não impede de você gostar da história. Então esse livro aqui, o Para Onde Ela Foi, é narrado também na primeira pessoa, só que pelo Adam, pelo namorado da Mia. E aqui ele conta que o amor por ela não acabou. A condição que ele deu para que Mia ficasse, né, para que Mia resolvesse ficar, era que, se fosse preciso, ela desistisse dele, né, porque no caso ela ficou órfã. Então, a Mia tinha um sonho de estudar em Juilliard, que era uma escola referência de música clássica, enfim. E ela conseguiu passar, né? Ela recebeu a carta, ela já tinha feito o teste e ela conseguiu passar. Isso tudo é contado no primeiro livro. No segundo livro, a gente descobre que ela decidiu ir para Juilliard. E então ela se separou do Adam. E esse livro mexe bastante com a gente, porque a gente quer saber se os dois vão se reencontrar, se não vão. O Adam conseguiu carreira internacional, né? Depois que a Mia sumiu da vida dele. Sim, gente, a Mia sumiu de repente da vida dele. Abandonou ele sem deixar um sinal. No início, depois que Mia foi para Juilliard, eles ainda trocaram e-mails, alguns telefonemas, mas depois ela se distanciou para valer. Isso mexeu muito com o Adam. Então, o que ele fez? Nesse momento de certa raiva que ele tava, né? Ele começou a escrever músicas sobre esses sentimentos que ele estava sentindo. E isso foi um ponto positivo para ele, porque a banda, com essas músicas, conseguiu gravar um CD com uma gravadora muito importante, começou a fazer turnês pelo mundo todo. E aqui conta um pouco disso, né? Um pouco de como foi essa vida do Adam nesse período em que ele se separou da Mia. E ele nunca entendendo por que isso tinha acontecido. Nunca descobriu por que a Mia do nada parou de responder os e-mails dele, de atender o telefonema dele. Até que um dia eles se reencontram. E é um reencontro bem emocionante, sabe? Eles não... Óbvio que a gente fica imaginando, nossa... Eles devem ter, se encontraram, se beijaram e viveram felizes para sempre. Não, é óbvio que não. Foi um reencontro bem emocionante, estranho ao mesmo tempo. Então, Mia tratou o Adam como se fosse um simples amigo, nem de infância, mas um simples amigo de escola. E isso incomodou bastante o Adam. Enfim, eles conversaram durante bastante tempo, passearam, porque Mia estava de passagem em Nova York e o Adam também. Ele tinha turnê e a Mia também. Enfim, aí, o que aconteceu depois desse reencontro, você só vai saber quando ler o Para Onde Ela Foi. Gente, eu indico muito a leitura, tá? Tanto do Se Eu Ficar quanto Para Onde Ela Foi. Se você já leu o Se Eu Ficar, corre
para ler o Para Onde Ela Foi, que a continuação vale muito a pena. Não é aquele Aquele tipo de livro que você leu primeiro, enjoou, vai ler o segundo, né? Pensa que a história não vai dar... Não vai fluir. Mas, gente, a história flui. O livro é muito bom. E eu não sou de ler muito esse tipo de livro. Eu gosto de romance, mas eu gosto mais de romance histórico. Mas eu resolvi pegar esse livro pra ler porque eu tinha começado a assistir ao filme no Telecine. E como eu gostei, eu parei de ver porque eu sabia que tinha um livro. Então eu decidi que antes de eu terminar de ver o filme, eu tinha que ler o livro primeiro. Foi isso que eu fiz. E, gente, sério, vale muito a pena. Super indico pra vocês. Então, o Se Eu Ficar e o Para Onde Ela Foi. A Gayle Forman lançou recentemente também pela Novo Conceito Apenas um Dia e acho que Apenas um Ano. Ver se eu vou gostar da história. E se eu gostar, eu vou contar pra vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, clique em curtir e se inscreva no canal para acompanhar as novidades do Aventuras na Leitura. E lembre-se de me acompanhar nas redes sociais. Me sigam no blog, no Instagram e curtam a minha página no Facebook. Um beijo e até o próximo vídeo.